Querem acabar com os direitos trabalhistas? Sim, por favor, e com urgência, porque o maior inimigo do trabalhador brasileiro não é o patrão malvadão, é o Estado que decidiu há 80 anos que você é burro demais para decidir como quer trabalhar. Senhoras, senhores, Catarina aqui. Este vídeo é uma colaboração dos canais Iluminando a Escuridão e Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Existe uma pergunta que nenhum sindicalista, nenhum advogado trabalhista, nenhum professor de direito do trabalho consegue responder sem se enrolar nos próprios pés. Uma pergunta simples, de resposta única, que destrói em 30 segundos qualquer argumento em defesa da CLT. Aqui vai ela. Por que o trabalhador não pode escolher como vai trabalhar? Ele pode votar, pode eleger deputado, senador, presidente, entre as opções que escolheram para ele, claro. Pode participar de sindicato, de assembleia, de plenária. Pode opinar sobre o futuro do país, sobre a política externa, sobre orçamento federal. Mas ele não pode, sob pena de crime, sentar com o empregador e decidir entre os dois como vai ser o contrato de trabalho deles. Isso é CLT em uma frase. Você pode escolher quem manda na sua vida, mas não pode mandar na sua própria vida. Antes de falar o que a CLT faz com o trabalhador, hoje precisamos falar sobre quem a criou e por quê. Porque esse ponto é inconveniente demais para a esquerda e conveniente demais para ignorarmos. A consolidação das leis do trabalho foi assinada por Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Getúlio Vargas era um proto-fascista. E eu não estou usando a palavra como xingamento político, que é o que a esquerda faz com tudo que não gosta. Eu estou usando no sentido técnico, histórico, documentado. O modelo da CLT foi copiado diretamente da Carta del Lavoro, de Mussolini. O livro Fascismo no Direito do Trabalho Brasileiro registra que o regime corporativo desapareceu da Itália, de Portugal, da Espanha. Após a Segunda Guerra, esses países revogaram toda a legislação corporativa. O Brasil, não! Em pleno século XXI, ainda carregamos na espinha a herança de Mussolini. E o intuito não era proteger o trabalhador, era submeter o trabalhador. Vargas criou uma estrutura de sindicatos controlados pelo governo federal que controlava os trabalhadores, que controlava as empresas. Nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. Getúlio queria um feudalismo moderno com castas profissionais reguladas pelo rei. E conseguiu. O rei morreu, a casta ficou. Mas vamos ao que interessa, porque a história é importante, mas o dinheiro no seu bolso é mais urgente. A CLT não tem um salário mínimo, ela tem dois. O primeiro é o salário mínimo que aparece no contra-cheque, que todo mundo conhece. O segundo é o salário mínimo real, que é o custo total que o empregador paga para ter aquele funcionário. E esse segundo número é bem mais alto. Quando você soma INSS patronal, FGTS, 13º proporcional, férias com terço, vale transporte, vale refeição, contribuições diversas, mas o custo do contador para assinar a folha e o advogado trabalhista para te defender quando vier o processo inevitável, o custo real de um funcionário no Brasil chega a valores entre 70% a 130% acima do salário nominal. Num cenário conservador, para pagar R$ 1.600 de salário, o empregador desembolsa entre R$ 2.700 a R$ 3.700. O que isso significa na prática? Significa que qualquer pessoa que não consiga produzir pelo menos R$ 3.000 de valor por mês está, por lei, proibida de trabalhar formalmente. O jovem de 16 anos que quer o primeiro emprego, a doméstica que perdeu o emprego quando os encargos explodiram, o catador de papel que queria virar ajudante de depósito, um migrante que chega do Nordeste sem qualificação, todos eles estão, por determinação expressa do Leviatã estatal, excluídos do mercado de trabalho formal. Para sempre. E não por falta de vontade, não por falta de esforço.
por lei. E aí aparece o defensor da CLT com a cara lavada em seu pedestal da moral para dizer que essa legislação protege o trabalhador. Protege qual trabalhador? O que já está empregado, que ganha acima do mínimo e vai continuar ganhando de qualquer jeito? Para ele, talvez, os encargos são um bônus, uhul. Para as outras dezenas de milhões que estão desempregadas ou na informalidade, para esses a CLT tem uma mensagem bem clara. Você não vale o suficiente para existir no mercado formal. Vá para a fila do Bolsa Família. Bastiat chamava isso de o que não se vê. Todo mundo vê o trabalhador com carteira assinada, com FGTS, com férias remuneradas. O que ninguém vê é o jovem de 17 anos que poderia estar trabalhando com R$1.000, aprendendo, ganhando experiência, construindo uma carreira. Ninguém vê esse cara porque ele não existe. A lei matou o emprego dele antes mesmo de nascer. Mas como ele nunca existiu, ninguém chora por ele. Agora vamos a outro argumento favorito da turminha da CLT. Sem ela, o patrão ia pagar o mínimo possível e demitir todo mundo. Parece razoável, mas é completamente errado. Primeiro, porque se fosse verdade, porque todo mundo não ganha apenas o salário mínimo hoje com a CLT em vigor? Se o empregador paga sempre o mínimo que pode, todos os trabalhadores deveriam estar no piso, mas não estão. Você, o seu pai, irmão, amigo, colega, provavelmente ganha mais que isso e não precisou de lei para isso acontecer. O mercado pagou mais porque você produz mais. É oferta e demanda, não benevolência estatal. Segundo, porque nenhum empresário vive num vácuo. Ele precisa de funcionários. Se ele pagar mal, o concorrente paga melhor e leva os bons profissionais. Se ele tratar mal, ninguém mais quer trabalhar com ele. No mercado, com liberdade de entrar e sair, quem maltrata funcionário vai à falência porque não consegue manter equipe. A proteção real do trabalhador não é a CLT, é a existência de outros empregos disponíveis para ele ir embora. Para aumentar salários, o caminho não é canetada, é ampliar a oferta de empregos com menos burocracia, menos impostos, menos leis trabalhistas. Salário segue a lógica de oferta e demanda. Quando há mais vagas do que pessoas disponíveis, as empresas competem por trabalhadores e os salários sobem naturalmente. E no mercado assim, o trabalhador não fica preso. Se não estiver satisfeito, ele pode simplesmente pedir demissão e, em um cenário saudável, conseguir outro emprego com facilidade. Terceiro, e esse é o argumento definitivo. Quem já tentou contratar alguém sabe que o maior pesadelo não é demitir, é encontrar um funcionário bom. Pergunte para qualquer dono de padaria, salão, oficina, de loja. A dificuldade não é pagar pouco, é encontrar alguém confiável, que chega na hora, que faz o trabalho direito. Empresário bom quer pagar mais para ter funcionário melhor. A CLT não cria esse incentivo, o mercado já cria sozinho. Mas tem um argumento que a esquerda adora e que precisa ser desmontado com cirurgia. O argumento da proteção do fraco. Sem a CLT, o trabalhador pobre, sem educação, sem advogado, vai assinar qualquer contrato ruim, porque não tem poder de negociação. Parece um argumento sensível, mas é elitista até o tutano. Pensa comigo, esse trabalhador pobre, sem educação, sem poder de negociação, ele pode votar, certo? Certo. Ele pode escolher o presidente, entre as opções que escolheram para ele, o senador, o deputado que vai decidir as leis que regem a vida dele, mas não pode escolher como ele mesmo vai trabalhar. Eu quero, sinceramente, ver alguém defendendo isso sem usar um argumento do tipo, porque ele é burro demais. Porque é esse o argumento do elitista de fezes. Só que claro que ele não tem coragem de falar. Aí se coloca como moralmente superior e preocupado com o outro? Preocupado por quê? Você quer mais liberdade para você, mas quer que alguém mande na vida do outro? Porque você é superior a ele, você pode escolher e ele não? É isso que os defensores da CLT estão dizendo, sem ter coragem de dizer com essas palavras. Pobre é idiota, a gente tem que decidir por ele.
Que ódio, o mesmo argumento positivista que inspirou Vargas, o mesmo argumento que inspirou Mussolini. A população é massa de modelagem nas mãos do Estado iluminado que sabe o que é melhor para todo mundo. Quem realmente respeita o trabalhador é quem confia que ele é capaz de assinar um contrato, negociar uma cláusula e enviar uma proposta. Quem não respeita é quem diz que ele precisa de babá estatal. Vamos olhar o que aconteceu no mundo real, porque ideologia sem dado é só teologia. Os países com legislação trabalhista mais flexível são exatamente os que têm os trabalhadores mais ricos. A Heritage Foundation fez esse levantamento. Os 3 países com menor burocracia trabalhista são Áustria, Singapura e Estados Unidos. No grupo dos 3 com maior proteção ao trabalhador ou menos liberdade para trabalhar estão Coreia do Norte, Cuba e Somália. Para a surpresa de 0 pessoas. E em qual grupo você escolheria trabalhar? E só por curiosidade mesmo, Noruega também está bem alto nessa lista de países com mais liberdade para trabalhar. Isso para quem fala que Noruega é de esquerda ou socialista e a gente devia copiar eles. Por que não começa copiando isso? Os trabalhadores fogem dos países que os protegem demais. Esse fato sozinho deveria encerrar o debate. A Nova Zelândia estava presa em estagnação e inflação nos anos 80. Fizeram uma reforma liberal gigantesca. Hoje, o contrato de trabalho lá é simples. Empregado e empregador combinam as condições, assinam e pronto. A explosão de riqueza que veio depois foi de arrepiar. A Estônia saiu literalmente do comunismo soviético em 1991. Em menos de 25 anos ficou mais rica que o Brasil. Legislação trabalhista gigantesca para proteger o trabalhador, tadinho dele, você não encontra por lá. E o Brasil? A CLT foi criada em 1943. Quantas décadas perdidas tivemos desde então? Quantas crises, quantos planos econômicos, quantos desempregados. A lei está lá desde antes de existir televisão no país. E continuamos tendo dezenas de milhões de pessoas fora do mercado formal e desempregadas. Isso funcionou? Ainda o capítulo da Justiça do Trabalho, que merece um parágrafo próprio de horror. O Brasil tem 3 milhões de novos processos trabalhistas por ano. Os Estados Unidos, com uma economia 10 vezes maior, tem em torno de 100 mil processos por ano. No Chile, também é por volta de 100 mil. Isso não é sinal de que a justiça está protegendo os fracos. É sinal de que foi criada uma mentalidade de empregador malvadão, explorador, dentro de um sistema de aventura jurídica onde processar é grátis, perder não custa nada e ganhar é questão de sorte. Por que não arriscar? É tipo um jogo do tigrinho sem risco real. O resultado é que empresas gastam dezenas de bilhões de reais por ano na justiça do trabalho. Esse custo vai para onde? Vai para os preços dos produtos e serviços, para o consumidor final, que é exatamente o trabalhador que a lei dizia que ia proteger. Aí você tem empresas como a Lupo, Ford, LG, Sony saindo do Brasil e procurando locais com mais liberdade para operar. O que isso quer dizer? Menos emprego, menos investimento, menos oportunidade no Brasil. Mas pelo menos os juízes trabalhistas têm emprego garantido. A solução não tem 4 etapas, não tem comissão especial, não tem fase de transição de 3 anos com monitoramento recorrente e avaliação de impacto semestral. A solução é só uma palavra: acabar. Acabar com a CLT e substituir por contratos livres. Empregado e empregador se sentam, negociam as condições, assinam o papel. Se uma parte descumprir o acordado, ela vai à justiça comum. Ou melhor ainda, a uma mediação privada, que resolve em dias o que o Tribunal Trabalhista leva anos. Contratos diferentes para soluções diferentes. A mãe que precisa de horário flexível para buscar o filho na escola tem um contrato diferente do solteiro que quer trabalhar 10 horas por dia e ganhar proporcionalmente mais. Cada um decide o que é melhor para si. Que conceito revolucionário! O INSS virou um esquema de pirâmide que o governo já admite que não consegue sustentar.
O FGTS é um fundo que rende menos que a inflação e que foi criado originalmente para financiar obras de infraestrutura. Aquelas que protagonizaram os maiores escândalos de corrupção da história do país. O imposto sindical era o esquema mais criativo de extorsão legal já inventado. Você paga por uma representação que não pediu para um sindicato que não escolheu, que usa o dinheiro para vender você ao patrão, porque isso é mais lucrativo do que te defender. E tudo isso junto se chama direito dos trabalhadores. Ludwig von Mises, em Ação Humana, explica que toda lei que encarece o custo de contratar produz exatamente o resultado oposto ao que promete. Menos emprego, menos salário, menos riqueza. Não é teoria das vozes da cabeça, é matemática. Se contratar alguém custa R$ 2.800, mas ele só produz R$ 1.500, nenhum empresário sensato faz esse contrato. Esse trabalhador fica desempregado, por lei. E a lei diz que está protegendo ele. A esquerda e seu representante de 9 dedos nunca vai mexer nisso de verdade. A CLT é conveniente demais. Mantém sindicatos dependentes do Estado, trabalhadores dependentes de sindicatos, advogados trabalhistas ricos de processos infinitos e político com discursos de defensor dos direitos para repetir em campanhas de 4 em 4 anos. É o ciclo perfeito do parasitismo. O Estado cria o problema, vende a solução e cobra ingresso. Enquanto isso, o jovem de 16 anos que só queria o primeiro emprego continua desempregado. O empreendedor que queria abrir uma loja e contratar 2 funcionários continua na informalidade, com medo do processo trabalhista. São eles os verdadeiros pagadores da conta da CLT, são eles os invisíveis que Bastiat chamava de o que não se vê. Ninguém faz passeata por eles, nenhum sindicalista chora por eles, nenhuma rede esgoto faz matéria sobre eles. E eu não poderia neste vídeo deixar de citar o fim da escala 6x1, que pode parecer à primeira vista uma vitória do trabalhador, mas na prática ignora completamente o funcionamento do mercado. Ela só reduz ainda mais a flexibilidade de contratação e aumenta o custo de manter equipes em setores que já operam com margem apertada. Quando você obriga toda empresa a seguir o mesmo molde de jornada, você não cria liberdade, você algema o trabalhador. E essa amarra tem um preço: menos vagas, mais informalidade, mais dificuldade para quem está tentando entrar no mercado de trabalho. O resultado real não é mais qualidade de vida garantida por lei. É menos gente sendo contratada, custos mais altos e automação crescendo em várias empresas que acabam por demitir o trabalhador, porque o custo de contratar alguém fica muito alto. Sabe qual vai ser o resultado do fim da escala 6x1? O aumento dos contratos PJ no Brasil e o enfraquecimento da CLT. Consequência que nenhum político de esquerda que defendeu isso conseguiu prever. No fim, quanto mais leis, mais burocracia e mais barreiras os políticos criam, mais liberdade as pessoas buscam voluntariamente. A CLT não protege o trabalhador. A CLT protege quem já tem emprego, às custas de quem ainda não tem. É uma lei elitista de origem fascista que criminaliza a oportunidade e chama isso de direito. Imposto é roubo, CLT é certidão de nascimento do desempregado e quem defende ela com o peito estufado está, conscientemente ou não, definindo que os mais pobres continuem fora do mercado para sempre. Obrigada pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensa em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!